Oi, meu nome é Gisele, eu sou mestre e supervisora em psicologia e esse é um canal de psicologia fenomenológica existencial. Seja muito bem-vindo. A busca pela autenticidade, a jornada por uma vida mais autêntica, é a menina dos olhos das psicologias existenciais. A questão da autenticidade é tão rica para nós que Sartre se refere a ela como uma assunção, como uma conversão, com quase que uma conotação de sagrado, né? Isso de poder se resgatar, de poder largar a mão dos outros para poder ser você mesmo. O Heidegger, ele usa o termo resgatar o Dasein da decadência, que é a inautenticidade. Aqui a gente parte do princípio que só uma pessoa autêntica, que é capaz de olhar para si própria, não a partir do ponto de vista da mãe, do parceiro ou do médico, mas a partir da própria história, é que é capaz de cuidar da liberdade que ela tem para viver uma vida plena e digna de ser vivida. Uma pessoa sendo inautêntica, ela perde literalmente o tempo da vida que ela tem tentando agradar os outros, tentando ser o que os outros querem que ela seja. E na cabeça dela, ai dela se ela não for assim. Ai dela se ela não atingir o patamar esperado pela comunidade em que ela vive, sabe? Seja a família, seja a igreja, seja o relacionamento. A sensação que fica no ar, né, da inautenticidade, que faz as pessoas permanecerem na má-fé, na falsidade, é o de que se você ousar ser autêntico, você pode causar um estranhamento tão grande nas pessoas que elas podem vir a te condenar a viver numa solidão perpétua, né, incapaz de ser amado pelo outro. E como todo mundo quer ser aceito, todo mundo cai na inautenticidade. A tendência que o mundo tem é de dar um rótulo para quem se sobressai, né? Ou para quem não se encaixa. Ou, voltando aqui para os nossos termos, para quem ousa ser autêntico. Eu estou lembrando aqui, inclusive, daquela música do Francisco El Hombre, triste, louco ou má, será qualificada aquela que recusar, né? E é bem isso mesmo. Se você escolhe ser autêntico, se você escolhe conduzir a sua existência a partir do teu ponto de vista e da forma como você acha correto conduzir, você sabe, todos nós sabemos, que você vai pagar um preço alto por essa liberdade. Mas, se tem um preço alto, se você sabe que você pode ser taxado como triste, louco ou mau, e se existe um risco iminente de viver na solidão, por que cargas d'água, então, é que a autenticidade é a menina dos olhos da fenomenologia? Será que vale mesmo a pena ser autêntico? Não seria mais fácil ser falso mesmo com você e com os outros, nunca falar não para as pessoas, fazer tudo do jeito que todo mundo quer que você faça? Aí você toma uns remedinhos e fica fingindo que está tudo bem. Olhando assim, até parece que é um bom negócio, né? Que sendo assim, você vai ter uma certa segurança para viver aí sem se machucar. Mas será que dá para viver em paz e em segurança agindo numa vida fake? Para nós, enquanto a pessoa deixa que os outros determinem o que ela deve escolher, ela está num movimento de queda mesmo, de decadência, porque ela só está mesmo se negando a escolher um futuro mais coerente com o que ela acredita. Ela está se negando a viver uma vida verdadeira para ela mesma. Ela vai sonhar o que sonharam para ela e a vida acaba perdendo o significado. E é aí que ela se perde, que ela perde o poder e o controle sobre si e adoece. E adoece de verdade, viu? É nessa tentativa frustrada de se submeter ao que os outros esperam e ter de ser para o outro
que vão surgindo os grandes transtornos na vida da pessoa, né? O toque, a depressão, a ansiedade, o pânico. É a escolha pela autenticidade que vai determinar a cura, o cuidado da pessoa, não só com relação à saúde mental, como também com relação aos relacionamentos dela com o mundo, com os outros, tá? O ideal para nós é que a pessoa autêntica encontre um ponto acima do zum, 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 sabe, do falatório, e que se coloque numa espécie de mirante para tentar descobrir ou enxergar um horizonte mais amplo do que aquele que ela está vivendo. E que a partir então dessa mirada, ela tome as resoluções precursoras para seguir sobre os próprios pés, sem depender de ninguém para isso. É por isso que a gente fala tanto em autoconhecimento aqui. Porque é ali, se compreendendo como uma pessoa capaz de escolher e que pode sim ser diferente do que escolheram para ela, é que ela vai ter condições de examinar as possibilidades que ela tem. É ali que ela vai poder se assumir, se responsabilizar por quem ela é e pelo que ela quer ser, para poder então seguir da forma mais plena e madura que der. Mas veja que quando eu falo de autocompreensão ou de autoconhecimento, eu não estou falando sobre dizer que eu sou do tipo intuitivo extrovertido ou do tipo reflexivo introvertido. Não é isso. Também não é buscar o seu signo solar e o seu ascendente ou tentar se enquadrar numa comunidade que você acha que te represente. Fazer esse tipo de busca é uma forma de tentar se encaixar em papéis que foram pensados sem levar em consideração a sua história e que vão servir para todo mundo. A Beauvoir, ela tem uma frase que define muito bem essa situação. Ela diz: desempenhar um papel é sempre uma atitude inautêntica. O que quer dizer que ser autêntico não se refere a adotar os padrões de uma comunidade ou de uma classe identitária. Por exemplo, eu sou uma mulher cis hétero assumida, mas eu não sou só uma mulher cis hétero. Eu sou a Gisele e posso livremente não corresponder às suas expectativas de mulher cis hétero que você guarda aí para mim. E isso é um problema para você, não é um problema para mim, porque isso tudo diz respeito à minha vida e não à sua. Autenticidade é isso, é você poder ser em paz e de cabeça erguida, ainda que você não seja o que os outros querem que você seja. E tudo bem. Então, respondendo à pergunta, será que vale a pena ser autêntico e lutar para ser você mesmo, apesar dos rótulos que vão te dar e do preço que você vai pagar? Eu te respondo com todas as letras que sim, vale. Vale a sua vida sendo bem vivida. Só que você precisa ter bem claro que nem tudo vão ser flores nesse caminho e que pessoas autênticas costumam incomodar a boiada. De resto, é ir se tateando, se experimentando e fazendo as coisas de uma forma que você esteja e chegue aonde você determinar e não aonde o falatório, a sociedade ou a sua igreja determina. Então, eu acho que já deu para entender que ser autêntico é uma escolha bem legal que a pessoa faz em prol do que ela acredita ser verdadeiro e coerente para ela. E que ela não precisa colocar a cabeça na privada se todo mundo achar que ela deve colocar a cabeça na privada, ainda que ela corra o risco de ser taxada de estranha por não pôr. Agora, como é que faz para ser autêntico? Qual é o caminho para se libertar desses papéis, dessas determinações todas que são impostas para a gente? Um recurso que eu sempre uso e que inclusive eu já trouxe aqui para o canal é o do e se eu fosse eu, o que eu faria? A Clarice Lispector tem uma crônica que ela explora essa pergunta, né? E ela diz:
Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. Isso é o que a Clarice Lispector diz quando ela se põe a pensar se ela fosse ela mesma. Se eu fosse eu mesma, muito provavelmente teria o mesmo destino do da Clarice, né? Presa ou num hospício. Mas e você? Se você pudesse ser você, o que você faria? Fazer essa pergunta para você mesmo, se eu fosse eu, é um dos melhores recursos que existem para você se localizar no mundo, sabe? Da inautenticidade. E, acima de tudo, é um ato de extrema coragem, porque qualquer resposta que você der para essa pergunta vai dizer muito sobre os níveis altíssimos de falsidade que você está carregando aí na sua existência. Gisele, mas você está me dizendo que eu sou falso, assim, na cara dura, sem nem me conhecer? Eu tô. E eu espero que você não se ofenda, porque, infelizmente, e eu digo infelizmente de todo o meu coração mesmo, a falsidade, ela é uma condição da humanidade. E a gente precisa assumir isso para a gente mesmo. Senão não tem mudança de chave, sabe? Não tem autoconhecimento de verdade. Ninguém numa situação de normalidade é completamente autêntico. Nem dá para ser. O Nelson Rodrigues ele tem uma fala maravilhosa que resume muito bem essa nossa condição. Ele diz que nós somos os falsários. E ele tem razão. Ele diz que o homem falsifica valores, falsifica gestos, falsifica sentimentos. O homem se falsifica para os outros, o homem se falsifica até para si próprio. Ou seja, se você não cuidar de ouvir o "e se eu fosse eu", se você não parar para se reposicionar, de repente, de tanto viver na inautenticidade, você está aí sem conseguir falar não para as pessoas, mesmo que isso te prejudique severamente, ou você já não está mais conseguindo sair de casa porque se sente totalmente constrangido pelo outro. Pior ainda, né? Você pode estar prejudicando o seu futuro só porque você acha que a vida é uma grande onda onde os outros é que vão te conduzir. Mais uma coisa, ser autêntico não é sinônimo de ser egoísta, tá? Eu acho importante esclarecer isso porque às vezes vem aquela culpa, né, de estar só pensando em você e não no outro, lá na tua autenticidade. Mas tem uma diferença muito grande entre você escolher lidar com as possibilidades que você tem, né? E lesar, atropelar aquele que está na tua frente. Que fique claro que sair machucando os outros em nome de fazer aquilo que você acredita não é ser autêntico, é ser egocêntrico. Autenticidade não é isso. Viver com autenticidade é justamente conseguir ser você mesmo sem ferir a si próprio, ao mesmo tempo em que você não agride e não lesa o outro. É tentar caminhar nesse meio fio, sabe? De ser para si e com o outro tudo ao mesmo tempo agora. Numa espécie de jogo de equilíbrio. E sabe, para terminar, eu preciso te dizer, e eu estou aqui hoje para isso, que apesar dos julgamentos, dos preconceitos e de todo o falatório que você vai ter que aguentar, não tem sensação melhor na vida do que ser livre e poder ser quem você quer ser. Se o outro se incomoda com o seu modo autêntico de ser, se ele te julga, isso é um problema dele que ainda não acordou para o fato, e é um fato indubitável mesmo, de que a vida passa, a morte chega e que enquanto ele apontava o dedo ali, ó, para você, ele perdeu a riquíssima oportunidade de explorar todas as possibilidades que ele tinha para viver. Que dó, né? Ficar perdendo tempo apontando o dedo para o outro.
Para eles eu deixo a frase do Nelson Rodrigues, que eu acabei de citar e que já fiz até rios e que muito provavelmente você já ouviu eu falar, mas que vale sempre muito a pena ser repetida. Ele diz: eu procuro dizer o que eu sinto, o que eu penso, isso é muito duro. O sujeito tem um mínimo de autenticidade. É preciso todo um esforço, toda uma disciplina, todo um ascetismo, toda uma paciência beneditina, porque nós somos os falsários. O homem falsifica valores, falsifica gestos, falsifica sentimentos, o homem se falsifica para os outros, o homem se falsifica para si próprio, de forma que o sujeito que consegue um mínimo de autenticidade, esse é um herói. E eu me sinto de vez em quando um pouco herói, porque eu acho que eu conquistei esse mínimo de autenticidade. E não estou realmente ligando para o que digam agora de mim e para o que irão dizer depois. Eu acho que os cretinos contemporâneos e os cretinos do futuro se equivalem. Portanto, a posteridade não me interessa em nada. Cretinos sempre existirão e é você que vai escolher se sucumbe ou não à cretinice deles. É isso que eu tinha para deixar para você. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, compartilha. Se você não está inscrito, se inscreva. E muito obrigada por me acompanhar até aqui. Beijo grande. Tchau!